Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um grande prazer estar aqui com você. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. E a gente tem muita informação importante. Ministro do Supremo Tribunal Federal participou de um evento nada ortodoxo para um representante da justiça brasileira. A gente vai falar sobre isso aqui com você. Também, evento de carnaval mostra o ódio dos petistas em relação ao Bolsonaro e palavras graves, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Enfim, muita informação importante chegando para você. Lembrando que esse é o vídeo do meio-dia. Peço a Deus sempre que sua mesa seja repleta e farta e que você possa ter muitas bênçãos na sua vida. Recadinho rápido nosso aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Estamos quase chegando a 1.300.000 seguidores. Vamos cumprir essa meta aí, tá bom? Então é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Mas bora começar de notícia, né? Essa matéria aqui foi divulgada no Metrópolis, no blog do Noblar. Chamou muita atenção, a repercussão foi gravíssima. O ministro Lewandowski participou de uma tarde de companheiro, entre aspas, né? Uma tarde de comunista, entre petistas e líderes do MST. O ministro do STF fez discurso contra a democracia liberal burguesa, pregou sociedade mais justa e fraterna e elogiou o MST. E aqui a nítida satisfação do ministro Lewandowski. Vamos lembrar vocês que o ministro Lewandowski, ele tá de quase que malas prontas, né? Ainda esse ano, daqui 4 meses, ele já inteira os 75 anos e ele tem que deixar o Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem que ter como análise aqui? Eu vou até fazer uma leitura de um trecho dessa matéria do blog do Noblar, que vale a pena a gente fazer essa leitura. Há 4 meses de se aposentar e deixar o Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski viveu uma tarde de companheiro ontem num seminário organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no interior paulista, num evento repleto de petistas, alguns até com cargos no governo. Sem paletó e gravata e com camisa social dobrada até o cotovelo, Lewandowski fez uma fala ao lado de João Pedro Stedley, tá? Lembrando para você, João Pedro Stedley é um grande nome da esquerda brasileira, lidera o MST e assim tem falas estritamente polêmicas em relação a empresários, em relação, inclusive, à própria religião, e o ministro Lewandowski chegou até a plantar uma muda de ipê amarelo. O ministro participou do seminário Democracia e Participação Popular, promovido pelo MST, na Escola Nacional de Florestan Fernandes, em Guararema, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e era o convidado especial. Lewandowski fez declarações que são músicas para o ouvido da plateia presente. O ministro criticou a democracia liberal burguesa, defendeu que a reforma trabalhista e da Previdência deverá ser submetida a referendo, para que seja obtida a democracia participativa que todos almejamos. Pois é, parece que o ministro do Supremo Tribunal Federal esqueceu que ele é ministro, ele já antecipou a sua aposentadoria mesmo antes de sair. Só que a gente tem que lembrar que os ministros do STF não são cidadãos comuns. Assim como eles têm prerrogativas maiores do que um cidadão comum, eles têm deveres também maiores do que o cidadão comum. Um ministro do STF, quando ele participa de um evento, quando ele participa de alguma manifestação, ele não fala em seu próprio nome. Ele fala em nome da instituição, do Supremo Tribunal Federal, do responsável pela análise da Constituição. E hora nenhuma um ministro pode estabelecer manifestações políticas e muito menos uma ideologia. Ou seja, enfim, não pegou ninguém de surpresa, a verdade é essa. Todo mundo sabe que o STF tem uma ideologia de esquerda. Um ministro do STF, que logo depois de uma decisão onde ele causa um rombo gigantesco contra empresários e empresas, que é uma mudança na orientação sobre tributos, vai falir muitas empresas, e vem e faz um discurso contra a democracia burguesa, isso é complicado. Contra empresários, isso é muito complicado. Vamos lembrar aqui que nós temos uma lei do impeachment no Brasil. Essa lei do impeachment tem o seu artigo 39 o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, exercer atividade político-partidária. Não estaria o ministro aqui exercendo uma atividade político-partidária?
Não existia aqui uma vedação legal a isso? Pois é. Depois, as pessoas ainda questionam o porquê que a população perde a fé nas suas instituições. Perde a fé porque, sinceramente, as instituições vêm agindo de maneira, sabe, totalmente desconexa com a realidade e com o que a própria Constituição prevê. A Constituição da República, ela prevê a separação dos poderes, baseada num filósofo, tá? Que é o Montesquieu. O Montesquieu, ele previu essa separação dos poderes para que um fiscalize o outro. E não para que um seja companheiro do outro, se é que você me entende. Então a gente hoje tem realmente a inversão de valores para o povo brasileiro e isso é muito, muito grave. O senador Rogério Marinho, ele postou o seguinte: não acredito que o eminente ministro Ricardo Lewandowski tenha questionado a democracia representativa brasileira, defendendo a revogação das leis como reformas já conquistadas ao lado do PT e MST. Só poderia ser fake. E posta aqui uma foto do ministro Ricardo Lewandowski. Como vocês podem perceber, o ministro Lewandowski aqui, e foi bem lembrado pelo Rogério Marinho, ele faz um ataque direto às instituições. Porque a reforma trabalhista e a reforma previdenciária foram decisões tomadas junto ao Congresso Nacional. E o ministro defender a reversão de uma ação de um poder paralelo, ou seja, de um poder harmônico, que seria o legislativo, função que não é do ministro, realmente é grave e atenta, sim, contra a liberdade do Congresso Nacional, que continua omisso, que continua silente sobre isso. Quem veio a trazer a público e falar isso foi o Rogério Marinho. Mas isso aqui deveriam ser falas do Rodrigo Pacheco, que ganhou como o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, perdão, ganhou como presidente do Senado Federal. Ele deveria, Arthur Lira, também presidente da Câmara dos Deputados, deveria postar, sim, um comentário, uma fala sobre isso. Não está certo e a população brasileira vê isso com medo, tá? Ó, a Clarissa Tércio, que é uma deputada federal, ela fez a seguinte postagem. Ela postou um trecho aqui de carnaval, tá? Onde a marchinha, a dança, ela é um verdadeiro discurso de ódio contra Bolsonaro e sua família. Eu não vou colocar a música aqui para vocês, até porque não é o caso, tá? Então aqui, trechos da música dizem o seguinte: meu frevo é quem fode com os fascistas. Pernada derruba, um dia todos cairão. Meu frevo fode com a família. Foi fake a facada no ânus, né? Não é essa palavra que ele usa. Fake a facada, ficção de facada, forçação de facada do cão. Esse aqui é o nível do carnaval hoje, tá? Então, assim, era um dinheiro que poderia ser utilizado na saúde, era um dinheiro que poderia ser utilizado na educação, era um dinheiro que poderia ser utilizado para realmente ajudar a população brasileira. E não para essa turminha ideológica tá curtindo. A Clarissa Tércio deixou o seguinte comentário aqui: total repúdio à letra da canção Facada, tocada no repertório de uma das atrações do baile municipal, totalmente depreciativa e com discurso de ódio. Um absurdo, um verdadeiro desrespeito a uma grande parte da nossa população. E eu digo mais, se foi no discurso municipal, teve verba pública? Foi com dinheiro público que esse discurso voltado à disseminação do ódio foi publicado? Será que a direita vai tomar ação igual a esquerda faz? Porque eu estou vendo a esquerda mais efetiva, cobrando mais, judicializando mais temas do que a direita. Porque se isso aqui é verba pública para bancar esse tipo de evento, eu acho que alguém aqui precisa ser responsabilizado. Porque a gente tem aqui uma violação clara do princípio da moralidade, uma violação clara do princípio da impessoalidade, a gente tem uma violação clara, inclusive, do próprio Código Penal. Então, medidas deveriam ser tomadas. Lembrando que não só nesse, mas em vários eventos, trios elétricos de artistas famosos, as manifestações pró-Lula são nítidas. Quando acontecia um artista ou alguém em eventos privados falando de Bolsonaro, era um auê na mídia, né? Será que a mídia vai continuar agora e vai falar o quanto é um escárnio muitos artistas com verba pública fazendo L em pleno palco? Será que isso é justo? Será que isso é
possível? Será que isso faz jus a uma igualdade, a uma paridade de armas? Ou seja, Bolsonaro era tratado na mesma condição que Lula? A gente vê muito bem que quem era contra o sistema e quem é o sistema. Dá para perceber muito bem, não precisa nem pensar muito para analisar o que está acontecendo aqui. Vamos lá, mas essa lua de mel vem acabando. Vamos entender um pouco mais. Olha só essa matéria que foi publicada na revista Veja, tá? 2 pesos, 2 medidas. Novidade para ninguém, né? Lula bateu forte no caso da rachadinha de Bolsonaro, mas nomeou suspeitos do esquema como secretário. Vamos melhorar essa matéria da Veja? Vamos falar que não é suspeito no esquema, não. É o suspeito do maior caso, o número 1 da lista de rachadinha, que eles tanto acusavam o governo Bolsonaro. Pois é, com relação ao governo Bolsonaro, cadeia e sem anistia, né? E outra, nem prova tem. Agora já aqui, com relação aos companheiros, carguinho dentro do governo, né? Olha o que o Veja fala aqui, a revista Veja fala. Durante os 4 anos da gestão Jair Bolsonaro, o fantasma do caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro pairou sobre o Planalto. Lembrando a você que aqui eu estou aqui para trazer informação de forma independente e coerente. Então, assim, independente se você concorda com isso ou não, eu estou reproduzindo o conteúdo para que você possa entender aqui o que está acontecendo, tá bom? O ex-capitão deixou o poder, mas o espectro da rachadinha vai continuar rondando Brasília, só que agora encarnado em outro personagem. O ex-deputado André Ceciliano, do PT do Rio de Janeiro, assumiu o comando da Secretaria de Assuntos Federativos. Na época, ele eclodiu o escândalo das rachadinhas. Ele comandava a Assembleia Legislativa do Rio e aparecia no topo da lista de suspeitos, como beneficiário com quase 50 milhões de reais. Ou seja, 50 milhões de reais que foram fruto de rachadinha dentro de um membro do governo PT, dentro de um membro do partido PT, e tudo em silêncio. E agora, como punição, um cargo dentro de secretaria. Eu estou falando de 50 milhões de reais, que poderia ir para a saúde, para a educação. Pois é, depois, quem é o mauzão, o monstro, é só Bolsonaro, né? Então, a gente começa a perceber que a coisa é um tanto quanto mais grave do que a gente imaginava. Bora lá. Para concluir, pessoal, se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Eu volto às 4 horas da tarde trazendo mais conteúdo informativo e importante para você. E só para lembrar, tá? Se você não conheceu ainda, conheça o nosso livro 20 Regras para a Vida. Esse livro ele vai fazer uma imersão dentro das 20 frases mais marcantes que eu encontrei de grandes pensadores, Gandhi, Nietzsche, enfim, Thomas Edison. E eu aprendi que dentro da inteligência emocional a gente consegue evoluir. Hoje eu sou um grande player das notícias, eu consegui ter uma evolução até financeira trabalhando a minha inteligência emocional. E quem sabe nesse livro eu consiga trazer para você um pouco mais disso. É um e-book, tá? Você consegue baixar já na hora, você já compra e já sai lendo. O preço é simbólico, R$ 5,99, tá? É mais uma ajuda aqui para o canal mesmo, porque em vez de pedir Pix, eu vou fornecer um produto de muita qualidade para você. Então eu tenho certeza que você vai gostar. 20 Regras para a Vida já é um sucesso de vendas na internet, muita gente gostando, e eu espero que você goste também, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro vídeo do dia, às 4 horas da tarde. Um grande abraço.